Depois do susto da pandemia no estado e com a queda dos números, o governo decidiu flexibilizar as restrições em junho do ano passado. Mas não contava com a nova variante do vírus identificada aqui mesmo no estado. No fim do ano, mais uma tragédia. A segunda onda da pandemia de Covid-19 deixou o Amazonas sem ar. Hoje, no segundo episódio da série especial, nós vamos relembrar a crise do oxigênio, que levou ainda mais vidas do nosso estado. Maio do ano passado, com a queda no número de casos de Covid-19, o governo do estado decide flexibilizar o comércio em Manaus. A partir do dia 1º, nós vamos fazer a reabertura gradual do comércio. Hoje à tarde, nós vamos apresentar esse planejamento de que atividades é que devem retomar e também as regras para que efetivamente isso aconteça. A flexibilização fez a população voltar a circular nas ruas. As lojas reabriram, alunos voltaram às aulas depois de um longo período de ensino online. Bares e restaurantes voltaram a receber clientes. A vida parecia ter voltado ao normal, o novo normal. Fim de dezembro, cenas de retrospectiva de fim de ano. Hospitais lotados, pessoas procurando atendimento, mas o que parecia o retorno ao passado se transformava em realidade. A segunda onda da pandemia de Covid-19 tinha chegado a Manaus. Para entender a gravidade da segunda onda no estado, precisamos verificar os números. O boletim da Fundação de Vigilância em Saúde aponta que o pico da primeira onda no Amazonas foi no dia 29 de maio de 2020, com mais de 2.700 casos confirmados. Quase um ano depois, no dia 20 de janeiro de 2021, foi o pico da segunda onda. O Amazonas registrou mais de 5.000 casos da doença em um único dia. Essa explosão de casos superlotou os hospitais. Mesmo com o aumento no número de leitos, a taxa de ocupação voltou a atingir a marca de mais de 90% e trouxe à tona um outro problema: a crise da falta de oxigênio. Familiares arriscavam a própria vida em busca de oxigênio para os parentes internados. A gente vai tentar conseguir oxigênio, que o hospital não tem, né? Não tem, é um absurdo isso. Em Manaus morrer paciente por falta de oxigênio. Isso é inadmissível. E as pessoas estão vindo a óbito, eu estou emocionada porque a situação está complicada. Não queremos causar pânico, essa não é a nossa intenção. Mas, infelizmente, não temos notícias positivas para dar na manhã dessa quinta-feira para quem está em casa. É uma situação complicada, as pessoas precisam da respiração para sobreviver. Agora são 5 horas da tarde, mas muita gente chegou aqui pela manhã, enfrentando sol e chuva para conseguir comprar o oxigênio. O cenário reflete a atual situação vivida no Amazonas. Muita gente com um parente em casa pela falta de leito nos hospitais, tentando comprar o insumo por conta própria. A gente fez tudo em casa para que ela não chegasse nesse momento. Mas quando a gente passa, né, quando a gente vê, realmente a gente só sente quando é o do sangue, né? E aí é muito angustiante. O comércio fechou as portas. O distanciamento voltou a ser uma regra e novas medidas de restrição mais rígidas foram anunciadas. Entre elas, o toque de recolher durante a noite. Agora são exatamente 2 horas da manhã, os policiais da 8ª Companhia Interativa Comunitária, da 8ª Ciconto, fica aqui na Compensa, zona oeste de Manaus, montaram essa barreira aqui na entrada da ponte sobre o Rio Negro. Ninguém consegue passar para o outro lado para evitar justamente essa locomoção, essa movimentação por aqui. O que a gente pode observar também é que as ruas estão vazias aqui no entorno, apesar de ser madrugada, às vezes há algum movimento, mas por conta do toque
toque de recolher, não há ninguém aqui pelas ruas. É muito difícil ver um carro circulando aqui por esta área. Para o governador Wilson Lima, a crise do oxigênio foi o pior momento do governo dele até agora. Às 11 da noite do dia 13, eu recebi uma ligação do pessoal do CICC dizendo assim: governador, o senhor precisa vir para cá agora. A informação que a gente tem é que amanhã não vai ter oxigênio. E aí eu reuni todo o meu comitê, mandei chamar a empresa para que ela me explicasse o que estava acontecendo e como é que a gente ia encontrar essa solução. Antes de sair de casa, chamei minha esposa, conversei com ela e disse assim: olha, a gente vai passar pelo dia mais difícil do nosso governo. É o dia não só mais difícil do governo, mas o dia mais difícil da minha vida. Em contrapartida, esse pesquisador da Fiocruz diz que a segunda onda da pandemia foi alertada e o pior poderia ter sido evitada. Nós tivemos uma primeira onda que, de certa forma, foi menos, como eu posso dizer, traumática, né? Menos avassaladora do que a segunda onda, né? Não estou retirando a importância da primeira onda, ela foi muito grave, né? Nós tivemos cenas horríveis durante a primeira onda, só que agora durante a segunda onda, infelizmente, a situação ela saiu completamente do controle, né? Com essa nova variante e com a sensação, né, de que a epidemia estava se esgotando, né? E com a baixa quantidade de esforços, né, que foi dirigida pelas autoridades sanitárias, tanto do município como do nível estadual e federal, né? A gente acabou chegando nesse cenário trágico, mas eu volto a repetir, evitável, né, que nós poderíamos ter evitado essa segunda onda violenta, né? E agora a gente, infelizmente, está com uma situação bem difícil, né, com uma média de aproximadamente 1.000 notificações de casos de Covid-19 em Manaus. Wilson Lima rebate essa afirmação. Em nenhum momento nós menosprezamos a letalidade do vírus. Nós nos preparamos de maneira muito responsável, de maneira muito cautelosa. O planejamento que a gente fez foi um planejamento baseado naquilo que havia acontecido naquele primeiro pico da pandemia. Uns diziam, por um lado, que você tinha imunidade de rebanho, outros falavam de uma segunda ou de uma terceira onda, e você tentando encontrar um caminho de equilíbrio, né, com a preocupação de aumentar a estrutura hospitalar, do outro lado, tentando conversar também com os segmentos produtivos, porque a atividade econômica precisaria e precisa continuar em movimento. Então, assim, não é fácil, não tem sido fácil. Nessa guerra entre ciência e política, o Amazonas foi um dos mais castigados pelo coronavírus, chegando ao topo do ranking com o maior número de mortes. A julgar pelas medidas, né, que estão sendo adotadas, né, que começam a ser relaxadas, né, pela ausência de uma política clara, né, de testagem em massa, é um risco realmente iminente, principalmente se Manaus não conseguir, pelo menos Manaus e os municípios prioritários do interior do Amazonas, não conseguirem vacinar uma grande quantidade da sua população para que tenhamos indicadores próximos do que nós consideramos como desejável para estarmos ali cotejando, né, alcançar a imunidade coletiva ou a imunidade de rebanho pela via vacinal. É importante a gente reviver tudo isso, é importante a gente relembrar o caos. Até para a gente colocar a mão na consciência, para se perguntar se a gente continua fazendo a nossa parte. Porque a última coisa que a gente quer é viver de novo tudo isso. Só que, infelizmente, toda semana a gente noticia aqui uma nova festa clandestina. Então vamos parar, vamos refletir. E olha, não acabou. Amanhã, na terceira e última reportagem da série, a gente, claro, vai falar de esperança. A gente vai contar a história de quem conseguiu vencer o coronavírus. O início da vacinação contra a Covid-19 no estado e o que nós devemos fazer
para vencer a pandemia. E é claro, vamos falar de aprendizado, o que todo mundo aprendeu com isso tudo.